Olá! Quando falamos em deficiências e acessibilidade, é natural que venham à mente imagens de cadeiras de rodas, rampas e barras de apoio associadas às deficiências físicas que geralmente são visíveis. No entanto, existe um mundo de desafios que não se revelam imediatamente. Estamos falando das chamadas deficiências ocultas. Embora o termo ainda não seja amplamente difundido no Brasil, essas condições não são novas. Pessoas que lidam com esquizofrenia, TDAH, doença de Lyme, autismo, deficiências auditivas e muitas outras condições enfrentam desafios que não são prontamente perceptíveis. Elas estão ao nosso redor há muito tempo. E a gente traz essa discussão no Estúdio Câmara desta semana e para entender a importância da inclusão de pessoas com deficiências ocultas em nossa sociedade, nós vamos conversar hoje com a coordenadora do PAICA, que é o Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, a Suzy Mary, também Vieira Ferraz. E aqui nós estamos hoje com a Daniele Balloni, que é uma mãe atípica e é nossa colega de trabalho aqui na Câmara Municipal de Campinas. Ela é coordenadora pedagógica aqui da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, e tem um trabalho lindo que daqui a pouco vocês vão conhecer. Ela é autora do livro Amor de Autista. Meninas, sejam bem-vindas. Eu vou começar com a Dani, porque assim, quando eu fui procurar, né, essa questão que veio, olha, é uma mãe atípica. Para grande parte da sociedade, é difícil a gente falar, tanto que eu confesso, a gente perguntou um pouquinho antes do programa, Dani, a gente coloca você como coordenadora ou como mãe atípica? Não, mãe atípica. Então me fala, o que é uma mãe atípica? Conta pra gente, e você é mãe de quem? Muito bem, é um prazer estar conversando com vocês, né, com a Suzy, com você. A maternidade sempre traz os desafios, né, Mina? Quando a gente está esperando um bebê, existe toda uma expectativa, todo um sonho, né, em relação a essa criança. E quando nasce, você vê que é um bebê diferente, né? E a gente usa esse termo justamente atípico porque é um desenvolvimento que não é típico, né? Que ele está um pouquinho fora do padrão, né? Daqueles marcos de desenvolvimento que a criança passa durante a primeira infância. E logo no nascimento a mãe percebe, né? Algumas coisas, e eu, como pedagoga há muito tempo, percebi muito facilmente que a minha filha tinha características e posturas e estava num desenvolvimento atípico, né? Estava num desenvolvimento aquém para a idade dela, né? E eu digo que esse primeiro ano, né, com a criança, com o bebezinho, é o mais desafiador, porque você começa a buscar os diagnósticos, né? Quando você percebe que as coisas não estão andando como deveriam. E aí foi um ano muito difícil, porque aí começa a jornada de diagnóstico e nada é fácil, né? Embora hoje a gente tenha muita informação, exames muito caros, né? E cada exame que você submete ao teu filho, o coração fica apertadinho ali, você não sabe como que vai ser, né? Quando fecha o diagnóstico, e agora o que eu faço? Então, eu costumo dizer que a mãe atípica, ela passa por essas fases muito difíceis, às vezes até de uma negação da condição, né? Até vir a aceitação, até que você consegue se alegrar dentro dessa condição, porque eu falo que a minha filha realmente é um presente para mim, é uma bênção, ela faz da minha vida, ela me fez uma pessoa melhor em todas as áreas da minha vida. Você é mãe de quem? A Eloá. Tem quantos anos? A Eloá tem hoje 9 aninhos. Que legal. E é uma criança que está no transtorno de espectro autista, né? Tá. Ela é uma autista nível 2 de suporte, não verbal. E que a cada superação e a cada avanço a gente comemora, e eu digo que eu não sei ser mãe típica, né? Eu só sei ser mãe atípica. E estou junto com ela nessa, ajudando aí no desenvolvimento, e graças a Deus ela tem caminhado muito bem. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a se falar, porque agora eu vou dar as boas-vindas à Suzy, e já me diz, eu falei algumas deficiências ocultas logo na abertura, mas detalhe um pouco melhor para mim, Suzy, o que são essas deficiências ocultas e o que é o PAICA?
Ok. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mina. A gente chama de deficiências ocultas aquela deficiência onde a gente não enxerga quando você olha para a pessoa, né? Então, por exemplo, quando você olha, como você disse no início do programa, para uma pessoa numa cadeira de rodas, você já percebe. Às vezes você olha para um cego, ele pode estar com uma bengala ou com alguma coisa que sinalize. Agora, existem muitas deficiências e doenças que são doenças e deficiências que precisam também de um olhar especial, de um apoio, de ter um suporte, né, em alguma questão, mas que quem está ali perto não vê. Né? Então, a gente tem aí o transtorno do espectro autista, a gente tem o TDAH, também pode usar o cordão, as pessoas com várias doenças autoimunes, com outros tipos de transtornos, uma pessoa surda pode usar o cordão. Então, é isso, né? Mostra que ali tem uma pessoa que precisa de uma acessibilidade, de um respeito diferente. Eu tenho gêmeos também, né? Hoje vão fazer 18 anos, agora daqui um mês e pouquinho. E o Miguel está dentro do espectro. Então, sempre que eu saio com ele, eu falo, na verdade não é o cordão do girassol, mas é o cordão do quebra-cabeça, que é do autismo, e para o autista tanto faz usar o do girassol ou usar o do quebra-cabeça, né? E eu falo para ele, filho, vamos colocar o cordão. Exatamente por isso, porque às vezes ele pode se dirigir a uma pessoa de uma maneira que a pessoa pode não entender, pode se assustar, ele pode olhar no celular de uma pessoa que está passando, ou ele pode, sei lá, fazer alguma atitude que as pessoas podem estranhar. Sim. Mas quando veem que ele está com um cordão, já entendem e falam, então tá tudo bem, né? Ele tem uma questão aí que precisa ser olhada. Sim. E você que está assistindo, viu que a Suzy já falou de cordão. E aí você, que cordão é esse então? Olha, gente, a gente tem aqui, desde 2012, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo a elas o direito com acesso prioritário a estabelecimentos comerciais e serviços, desde que esteja usando, então, um cordão de identificação. E tem toda uma história que daqui a pouco elas vão falar, por que é um quebra-cabeça, tá? Então, foi escolhido o quebra-cabeça como o símbolo. Inclusive, a gente tem aí, quando se fala do mês, né, o abril, as pessoas usam justamente aquele, né, lacinho com o símbolo do quebra-cabeça. E mais recentemente, nós temos um outro cordão, que é o cordão do girassol. Então, pode ser o quebra-cabeça ou o girassol. Olha, o cordão do girassol, inclusive, é um símbolo institucional que ganhou importância na identificação das deficiências ocultas. E justamente, e também pode ser usado para quem tem OTEA, que é o transtorno do espectro autista. Aí, comumente utilizados para sinalizar as necessidades especiais, símbolos que desempenham um papel crucial na criação de ambientes de compreensão e que eles sejam mais inclusivos. E por isso, a nossa equipe foi às ruas de Campinas para saber se as pessoas conhecem esses importantes símbolos. Nós vamos acionar o Rafa Turati, ele que foi aí no centro da cidade. Vamos ver onde ele está e o que ele vai trazer para a gente, Rafa. Estou na 13 de maio, uma das principais ruas da cidade, a principal rua do comércio de Campinas, porque eu vim descobrir se a população sabe o que são os dois cordões, o cordão de girassol e o cordão de quebra-cabeça. Então vamos conferir. Matheus, você conhece esses dois símbolos aqui? Sim, conheço. O de quebra-cabeça para pessoa que tem autismo e o de girassol para pessoas que têm doenças ocultas. Você sabe da importância desses dois símbolos, desses dois cordões? Sim, se caso você encontra uma criança na rua, normalmente no cordão tem identificação, o nome dos pais, o endereço normalmente ou o número de telefone. Você acha importante as pessoas saberem, terem conhecimento desses dois símbolos? Com certeza, mas tem muita gente que não tem total importância para saber o que significa. Então é importante as pessoas se informarem, né? Sim, o que falta é informação. Sandrine, quando eu te mostro esses dois cordões aqui, esses dois símbolos, você sabe identificar o que é? Sim, o do quebra-cabeça eu sei que é do simbolismo autismo. E do girassol? Do girassol eu não sei.
do Girassol é de doenças ocultas, como o próprio autismo, surdez. E para você, qual que é a importância das pessoas saberem identificar esses símbolos, saberem o significado desses símbolos? Sim, o importante é saber para poder lidar com a situação, que às vezes a pessoa está em um momento de crise, algum momento que não está muito bem, para a pessoa identificar por que está passando por aquele motivo. E é também legal as pessoas que têm essas deficiências, essas doenças, usarem também para serem identificados, né? Sim, claro, muito importante, porque às vezes a pessoa não entende aquele comportamento que é um pouco diferente e aí isso vai identificar melhor, né? Nathalie, você conhece esses dois símbolos? Conheço. Qual que você conhece? Esse aqui do quebra-cabeça é de autismo e esse do girassol é de doenças ocultas como surdez ou TDAH. E como você descobriu isso? Tipo, você trabalha com alguma coisa que tem atendimento ao público? Como que é? Eu trabalho com atendimento ao público, na verdade eu sou vendedora, mas eu conheci, o do autismo foi através da faculdade e o de TDAH eu conheci pesquisando um pouco na internet, mexendo no Instagram, e eu acho muito importante saber desses dois símbolos, então eu sou meio curiosa. Você acha que é importante essa conscientização social? Sim, com certeza, todo mundo merece ali ter um atendimento de respeito de acordo com, bom, suas condições. Bruna, você reconhece esses dois cordões, esses dois símbolos? Sim, sim, sim. E de onde você conhece? Esse do autismo, meu filho tem uns amiguinhos que usam. E esse daqui, que é de deficiência oculta, eu acabei vendo no Instagram e meu filho tem paralisia. Então, e até arrumei confusão essa semana no Instagram, porque falaram, então quer dizer que qualquer criança pode sair usando, colocar um cordão de girassol, vocês vão. Eu falei, não, gente, não. Realmente é para identificar quem realmente precisa. Ô Clara, quando você vê esses dois símbolos, você reconhece? Eu reconheço tanto de autismo quanto de deficiência oculta. E como você descobriu isso? Você se interessa pelo assunto? Como que é? Eu me interesso demais pelo assunto e não só porque o meu irmão tem alguma deficiência que é nítida, mas eu acredito que o autismo é uma das doenças mais sérias, né? Os problemas de saúde mais sérios que uma criança pode ter, um adulto pode ter. E deficiência oculta eu acho que se encaixaria como surdez, às vezes até TDAH, algumas outras coisas, né? O que é... Eu já vou até falar direto, eu acho extremamente importante que as pessoas usam essa identificação, não só pela forma de tratamento, mas pela devida atenção. Se você usa, você tem alguma deficiência oculta e você usa, você vai ser olhado com mais carinho, mais cuidado, mais atenção. E se você também tem autismo, é bom que as pessoas tenham essa conscientização, porque o autismo é muito sério. É grave uma criança ou um adulto numa situação de autismo. Tudo que abrange o autismo é muito difícil de lidar e é bom que as pessoas tenham o primeiro passo, o primeiro incentivo e a primeira noção também. Mirna, como você pôde ver, muitas pessoas têm conhecimento sobre esses dois símbolos, né? E a maioria das pessoas conhece o símbolo do quebra-cabeça que representa o autismo. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rafael. Olha, gente, esse boletim, ele traz tantas vertentes aqui, eu fiquei pensando enquanto a gente assistia. Olha, várias coisas, vamos ver se a gente consegue aqui. Primeiro, existe uma linha tênue entre falar doença e deficiência. Pessoas que, por exemplo, inclusive a Dani falou no começo, até sobre a sua filha, que é 2, né, que você disse? Nível 2. Nível 2, aí eu queria que você explicasse essa questão dos níveis, né? Algumas pessoas falam assim, como algumas pessoas têm a informação de que, nossa, é muito grave, é muito sério. E até que ponto é essa seriedade para a gente também mensurar isso? E uma outra questão de consciência, que foi até o que uma mãe disse. Então, alguém disse aí que, então agora é só começar a usar o cordão de girassol. Olha quantos aspectos esse boletim nos trouxe para a gente refletir. Vamos começar falando sobre essa linha tênue, gente. Doença, deficiência, o que é exatamente e até que ponto? Não, isso usa, mas é uma doença, isso usa, mas é uma deficiência. Suzy. Primeiro ponto, eu fiquei surpresa de ver que todas as pessoas que ele conversou sabiam, né, pelo menos das do quebra-cabeça. Duas situações. O pelo menos um ou outro não, mas assim, realmente assim, me surpreendi, fiquei muito feliz com isso, né?
E o que diferencia, né? Hoje, a gente realmente utiliza o autismo não como uma doença. Né? O autismo é um transtorno neurobiológico, um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Ele acontece no cérebro, no desenvolvimento deste cérebro e ocasiona algumas defasagens em algumas áreas, algumas dificuldades. A gente sabe hoje... Uma questão hoje, cognitiva, é isso? Ou não? Não é cognitiva no sentido de aprender, de conhecer, de capacidade de aprendizagem. Tá. O que o transtorno do autismo faz ele tem algumas questões ali no cérebro, no seu desenvolvimento, que faz com que as pessoas tenham maior dificuldade nas questões de comunicação, né? E aí na comunicação a gente sabe que entra tanto a interação como a linguagem e algumas questões no desenvolvimento e nos comportamentos, que então são comportamentos repetitivos, restritos, tem dificuldades de brincar com tudo, enfim. Então essas duas principais características precisam estar presentes para ser autismo. Tá, Dani, repita novamente, você disse que a categoria é T2 que fala? Nível 2. Nível 2 não verbal, você falou. Na verdade, o que é isso? Deixa eu só complementar, contribuir aqui, porque tranquilo. Existe realmente uma diferença entre doença, transtorno e... Deficiência. Sim, eu ia usar outra... Síndrome, né? Tá. Doença é diferente de síndrome, que é diferente de transtorno. E a gente pode ver isso na questão, por exemplo, dos sintomas, né? Tá. A doença, geralmente, ela tem um sintoma específico. O transtorno é muito parecido, mas não... podem ter variações, né? E o outro que eu falei, que eu mesmo esqueci, Síndrome. E a síndrome. A síndrome, sim, são sintomas comuns, né? Específicos. Por exemplo, síndrome de Down. Sim. Todos têm características Aquelas comuns. características. Tá. E o transtorno são parecidos com variações, né? No diagnóstico também, porque a doença, geralmente, você tem um exame que detecta, né? No transtorno não é rastreado por exame nenhum, e a síndrome sim, por um rastreamento genético você tem um diagnóstico, né? Tá. Então tem diferenças importantes aí, né? Agora é importante também dizer que o autismo, a pessoa com autismo, que é um transtorno, ela é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né? Se não fosse considerado deficiência, não se encaixaria prioridade em fila, estacionamento, né, especial, muitas coisas que a lei garante, os autistas não teriam direito. Então é importante dizer que o autista é pessoa com deficiência. Entendi. Então tem essas diferenças, né, diferente do TDAH, que não é considerado pessoa com deficiência, por isso que às vezes o TDAH tem mais dificuldade ainda para... O TDAH é exatamente o quê? Para quem está assistindo. É um transtorno também de déficit de atenção e hiperatividade, né? Tá. Ele pode ser mais focado na questão da atenção ou da hiperatividade, ou ambos. Mas ele é um transtorno e a pessoa com TDAH, ela não é considerada pessoa com deficiência para efeitos legais. E isso dificulta questões, às vezes, de tratamento, né? Existe, de inclusive, um movimento querendo que Projeto reconheça, já, né? Exatamente, Existe projeto existe. de lei, né? Que está caminhando Estamos aí, né? guardando, né? Pois é importante. E é importante esse muito reconhecimento? Importante, muito É super importante, porque, como a Dani colocou, né? Então, esta pessoa com autismo, ela tem os mesmos direitos que uma pessoa com qualquer outra deficiência. Tá. Né? Então, como a Dani colocou, a estacionar, a prioridade na fila, a receber o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Porque o que acontece? Quando você tem uma criança dentro do espectro ou com qualquer outra deficiência, geralmente essas mães acabam ou sendo mandadas embora do trabalho ou precisando sair para poder ou estar só com essa criança e levar nas terapias que ela necessita fazer. Sim. Né? Então, ela precisa ter acesso a várias coisas, passe de ônibus, né, transporte, enfim, são várias coisas que ela tem. A pessoa com autismo tem direito, a partir da lei de 2012, a Lei Berenice Piana, que é a lei do autismo, a ter um acompanhante terapêutico em sala de aula quando o médico prescreve, né? Então, e esse médico vai prescrever ouvindo a escola, ouvindo a família e observando e conhecendo essa criança, verificando o direito, a necessidade que ela tem ou não de ter esse acompanhante, né?
Então, a gente acredita que para o TDAH também será muito importante o momento que ele realmente for considerado, porque ele necessita de terapias, né? Ele necessita de várias terapias. Ô Dani, e aquela mãe que falou que, inclusive, ela, na verdade, ela é mãe de uma criança, né, com deficiência, e que aí houve também essa questão, então agora é fácil, é só colocar... Existe ainda esse tipo de fala. Como que a gente ainda lida com isso, gente? Infelizmente, né? Isso é uma questão, eu acho que é uma questão de caráter, né? De respeitar a pessoa que realmente precisa, né? Se a pessoa quiser realmente usar um cordão e usar um benefício que não é dela, ela vai conseguir porque não é perceptível, né? Sim. E aí a gente pensa, tá tirando o direito de quem realmente precisa. Então, para mim, realmente é uma questão totalmente imoral, totalmente, né? E você me perguntou, desculpa voltar um pouquinho na conversa, mas você me perguntou dos níveis, né? Sim. Na verdade, existe essa classificação de nível 1, 2 e 3 que não é focado na condição da pessoa, né? Não é focado na gravidade da condição, na gravidade do autismo. Porque a gente não foca na condição, porque com as terapias existe muita evolução, né? Então, na verdade, esse nível 1, 2 e 3 é para balizar o tipo de intervenção, porque aí a criança a gente chama de suporte. Ou seja, o nível 1, a criança precisa de menos suporte, ela tem mais autonomia, geralmente tem uma comunicação verbal tranquila, né? E às vezes a dificuldade é mais a interação social, então... Costumava-se dizer autismo leve, né? Sim. A gente não usa mais esses termos leves porque nunca é leve. A gente precisa entender a condição e fazer as intervenções necessárias para aquela pessoa evoluir, né? Então, esse nível 1 seria essa pessoa que precisa de menos ajuda, né? Menos auxílio, menos suporte. O nível 2 precisa de um substancial suporte e o 3 de muito suporte mesmo, né? Sim. Então, de ajuda, de intervenção terapêutica. Então, a equipe multiprofissional que vai estar lidando com essa pessoa, com essa criança ou com essa pessoa, faz essa avaliação, né, e classifica-se às vezes nesse nível. Hoje em dia tem profissionais que nem tem mais classificado em níveis, dizendo não, está dentro do espectro, é importante a intervenção e não importa se está no nível mais leve ou mais severo, ela precisa de intervenções adequadas e nem classificam mais, né? Vocês falaram dessa questão do suporte e ficou para trás você falar que trabalho o PAICA faz. Sim. É nesse sentido de suporte ou é algo mais amplo? Isso, é nesse sentido de suporte. O PAICA é uma OSC, né, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, e que veio para poder fazer exatamente este suporte além da escola que essas crianças precisam, né? Então, como elas têm um desenvolvimento, como a gente falou, que pode estar afetado tanto na comunicação, na interação social, nos comportamentos, e pode sim existir, como você disse, é cognitivo, pode existir pessoas com TEA que também têm uma deficiência intelectual, e aí então realmente torna uma questão cognitiva. Mas a gente sabe que existe várias comorbidades, então pode ser uma pessoa com TEA que tem o TDAH, uma pessoa com o TEA que tem um TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Então, é muito amplo, tanto as necessidades que essa criança precisa, como também este tipo de suporte. Então, no PAICA a gente oferece esses atendimentos clínicos no contraturno escolar, que então envolve a psicóloga clínica, a terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, a pedagoga que faz esse trabalho do atendimento educacional especializado, fisioterapeuta, temos também lá no PAICA musicoterapeuta, arteterapeuta. Então, todo esse grupo de profissionais que fazem esse acompanhamento, este suporte para a criança. A gente tem também, e aí eu posso dizer que é um grande diferencial do PAICA, e como ele é dirigido por mães atípicas, né? Então, tanto eu como a Paula, a coordenadora administrativa e financeira, somos mães atípicas. Então, a gente fez questão de que o nosso espaço tivesse um momento para essas famílias.
porque nós passamos na nossa vida inteira, ela com 2 e eu com 2 também, fazendo atendimentos nas clínicas, mas nunca ninguém chegou para a gente perguntar, e você? Né? Como é que você está? Você está bem? Então, a gente tem também uma terapeuta familiar que acompanha, que acolhe essas mães enquanto as crianças estão fazendo as terapias. Você fala bastante mãe, aí eu vou entrar numa outra questão. É verdade. É verdade que grande parte das mães acabam ficando sós cuidando dos seus filhos? É verdade. Né? A gente tem uma pesquisa feita em 2012 que 78% dos pais abandonam as famílias, né, quando tem um filho atípico. Lá no PAICA a gente fez essa pesquisa na faixa de 70% das mães são mães solos. Sim. Mas eu não posso deixar de colocar que os pais que ficam são pais muito presentes. Eu fico super feliz porque esse grupo, a gente fala para as mães, porque são geralmente elas que levam, sim, mas tem mãe e avó, tem mãe e pai, tem a tia que leva, tem só o pai, então assim, é muito gostoso a gente poder conversar, orientar e acolher esta família, que a gente fala que quando tem um filho com TEA, tem uma família atípica. Sim, é isso que eu ia falar, Dani, como que é essa questão de você dizer, eu não sei ser uma mãe típica, você falou no começo, mas como que foi também envolver a família, os avós, entender essa condição e todo mundo tá ali junto com a sua filha, junto com você, nesse andar, nesse passo a passo? Mirna, graças a Deus eu sou bem-aventurada nisso, amém, porque eu tenho uma família que se envolveu de verdade, né? Então, em casa somos eu, meu esposo e uma irmã que eu falo que é a irmã do coração, não é sanguínea, mas está conosco desde que minha filha nasceu, né? Já tinha um laço, um vínculo de amizade com a nossa família já desde antes da Eloá nascer e me ajuda muito com essas questões. Eu acho que a gente não caminha sozinho, é muito difícil, né? E os meus pais também, né? Muito presentes, muito... Sempre que a gente... É um SOS vovó, um SOS vovô, né? E todo mundo se envolve. E realmente, para a gente ver evolução, precisa ter essa questão. Quando a família trabalha junto, e junto com a escola, e junto com a clínica, né? Com os médicos, enfim... a gente tem mais luz no fim do túnel, sabe? A gente fica um pouco mais leve também essa caminhada. Então, realmente, quem não tem essa assessoria precisa buscar nesses grupos de apoio, nas clínicas, porque é muito difícil a caminhada sozinha, é realmente muito difícil. Tá certo, olha, gente... Essa palavra leve, eu acho que é uma palavra muito importante para nós, né? E é um dos nossos objetivos lá, é fazer com que esta família consiga fazer com que as coisas sejam mais leves, porque é muito pesado. Sim. Ó, a gente vai para um breve intervalo, a gente vai tomar aqui um pouquinho d'água e volta já já com o Estúdio Câmara, não saia daí. De volta com o Estúdio Câmara, que hoje fala sobre as deficiências ocultas, e a gente já abordou no primeiro bloco o uso dos cordões, o cordão quebra-cabeça e o cordão girassol. E olha só, a gente tem aqui em Campinas uma lei municipal de julho de 2024 que trata do reconhecimento do cordão de girassol e do cordão de quebra-cabeça como instrumentos auxiliares para identificação de pessoas com deficiência oculta aqui no nosso município. E com o objetivo de conscientizar a comunidade local sobre os direitos das pessoas com o TEA e também sobre as doenças ocultas, crianças e adolescentes de um grupo chamado Autismo Só Pega Bem se uniram para gravar um vídeo explicativo. Esse grupo é da cidade de Aguaí, aqui no interior de São Paulo, e a gente vai chamar agora para vocês verem também. Olá, eu sou o Adrian. Eu sou o Edson. Eu sou Lorena. Eu sou o João. Eu sou o Renan. Somos autistas. Somos autistas. Epa, eu sou TDAH, mas tá valendo. Oi, e eu sou Zélia, tenho artrite reumatoide e fibromialgia. Você sabia que a lei de 12.764, ela significa assim:
que para nós temos prioridade aos atendimentos? Se estivermos usando o cordão do quebra-cabeça ou do girassol, temos que passar na frente, porque temos prioridade. É verdade, se eu estiver usando o cordão, eu tenho prioridade em qualquer lugar. Isso mesmo, passamos na frente. E isso também vale para hospitais, pronto-socorros e postinhos de bairro. E tem mais! O cordão do girassol indica outras doenças ocultas. Como artrite reumatoide, ansiedade, fibromialgia e muitas outras doenças ocultas. O cordão do quebra-cabeça é para os autistas cetinhos. Mas os cordões só podem ser usados com o laudo. Só quem tem o laudo pode usar o cordão. É sério. Entendeu agora? Respeite, temos leis. Somos prioridade! É isso aí, gente. Nosso abraço, então, para o grupo Autismo Só Pega Bem. Olha, e tem essa coisa do laudo que eles colocaram. Muito até bem porque lembrado. entra naquilo que lá no boletim a moça mãe. falou, olha, então agora todo mundo pode usar cordão? Não, tem que ter o laudo também, então. É importante. Importantíssimo. Tem que andar com esse laudo, é isso? Então, na verdade, o cordão do girassol, o cordão do quebra-cabeça ou do girassol, ele já anuncia que você tem uma prioridade. Entendi. Né? Se alguém te questionar, você tem o laudo. Você pode ter, mas não é uma Eu vi, inclusive, que tem um necessidade. cordão que é misturado ali. Você viu o girassol e o quebra-cabeça exatamente. junto? Tem sim. Né? Não tinha pensado na artrite, não sabia da fibromialgia, que também é considerada uma deficiência oculta, doença oculta nesse caso. Olha, a gente já falou lá das questões de diferença. Gente, então a gente abordou, olha, eu acho legal, a gente falou bastante aqui de criança, mas, inclusive, tenho visto alguns, até artistas, falarem do diagnóstico na fase adulta. O que está acontecendo que muitos adultos estão se descobrindo também que tem o TEA? Como que é isso? Na verdade, a gente fala, né, que hoje a gente sabe que tem, as estatísticas nos mostram 1 para cada 36. Então, a cada 36 nascidos, 1 tem TEA, né? A gente fala, mas como assim? Mas esse número, por que está desse Porque jeito, isso agora, né? Então, o que a gente sabe? Que é o maior conhecimento, as pesquisas científicas, o investimento de pesquisas realmente confirmadas, né, realmente comprovadas, que fazem com que esse conhecimento se expanda. E hoje a gente sabe que uma coisa que é feita lá na China, amanhã nós estamos tudo sabendo através da internet. Né? Então, a grande divulgação de todos esses sintomas e daquilo que pode ser, que a pessoa pode se sentir prejudicada quando tem, fez com que algumas pessoas olhassem para si mesmas e percebessem, poxa, né, mas eu tenho tudo isso, eu sofro, eu tenho que me camuflar, eu tenho que ficar o tempo inteiro, né, me observando para ver se eu consigo me encaixar nos padrões. E aí, então, hoje essas pessoas tendo acesso a essas características todas, tendo o conhecimento, elas começam a perceber e aí então procuram, né? E os próprios critérios, né? Os diagnósticos estão um pouco mais abrangentes, né? Antes a gente tinha no Código Internacional das Doenças tudo muito separadinho, né? Autismo infantil, síndrome de Asperger, tudo que se relacionava ao autismo atípico, tudo que se relacionava ao TEA, muito dividido. E hoje, no Código Internacional das Doenças mais atualizado, está tudo sob esse guarda-chuva chamado TEA. Entendi. Então, o que vai diferenciar é a questão da comunicação, se ela é funcional, se não é, se existe uma deficiência intelectual ou não. Então, não é que aumentou as pessoas, mas quando você caracteriza, né, de uma forma diferente, os critérios mudam, mais pessoas são diagnosticadas. Entram nesse guarda-chuva. Entram nesse guarda-chuva, exatamente. Entendi. Até por isso que é chamado espectro, né? É um vasto campo, exatamente. É até importante, porque a gente sempre está falando, às vezes a gente fala sempre, doença, deficiência. Algumas pessoas falaram doença, e não, gente, a gente tem que começar
Quanto mais a gente falar, eu acho que mais pessoas vão estar informadas no sentido de saber quando elas vão usar a palavra doença, quando elas vão usar a palavra deficiência, quando usar síndrome, como você colocou lá no início do outro bloco, né? E uma coisa importante também, quando a gente fala nessa inclusão, e que inclusive acaba sendo muito noticiado, é que cada vez mais muitas dessas crianças acabam indo para a escola pública porque tem problemas nas escolas particulares. A gente inclusive já fez casos que pais ganharam na justiça porque em escola particular às vezes como tem que ter indicado aquele cuidador, o terapêutico, ou não, apoio. isso você tem que pagar então a mais a mensalidade da escola. E aí muitas dessas famílias têm encontrado, apesar de todos os percalços que a gente sabe que tem na rede pública, muitas vezes esse acompanhante, esse cuidador na escola pública. No seu caso, é tranquilo essa questão da escola, essa inclusão? Deu tudo certo? Né? Nunca foi, né? Nunca foi. Eu acho que é uma luta, né? Eu acho que a pessoa com deficiência, ela é a que sofre o preconceito e a discriminação em todos os ambientes. Eu acho que até a universidade não se preparou para o profissional lidar com isso na sala de aula, né? Com essa criança, com esse adolescente. E eu senti isso na pele porque como professora, eu estava do lado de cá, dizendo para as mães de alunos com deficiência, calma mãe, ele vai no ritmo dele, não compare com outras crianças, vamos aqui, né, ver como ele chegou, como ele está agora. Eu tinha muito esse discurso como professora, como coordenadora pedagógica, mas agora era eu do outro lado querendo ouvir isso, querendo ouvir de alguém. Calma, nós estamos caminhando, né? Sua filha chegou aqui, ela vai chegar lá. E muitas portas, quando você fala que está em fase de diagnóstico ou que já fechou um diagnóstico, a conversa muda completamente. Mas muda para pior? Muda, assim, aí já começa, não sei então se eu vou ter essa vaga, porque nós temos aqui uma cota, nós temos... Então as portas vão se fechando, sabe? Entendi. Tudo é difícil, essa fase de diagnóstico é difícil, quando você tem um diagnóstico, o que eu faço agora? Então às vezes a gente consegue as coisas tudo via judicialmente, né? Sim, Dani, e isso foi o que te incentivou a fazer esse livro, escrever esse livro, né? Amor de Autista, é isso? Esse livro foi feito para ela, para minha filha. Ela gosta demais de livros. Tá. E desde bebezinha ela já folheava e apontava para a gente ir nomeando as figuras, sabe? E ela, como ela não é verbal, né? Ela emite sons, mas ela não fala funcionalmente, né? Eu falei, eu vou dar voz para ela, fazendo com que ela conte a história dela num livro, porque ela gosta de livros, e ela não tenha paciência, a mínima paciência de ouvir uma história. Esse era um treino que nós fazíamos com ela, de sentar, né? Parece que é frescura, mas eles não conseguem sentar às vezes, né? Para fazer uma atividade, para realizar alguma coisa em conjunto. Então, eu fazia um treino de sentar, um treino de ouvir histórias, então eu falava 3 frases, fechava o livrinho muito bem, você ouviu a história, e aí você vai aumentando esse tempo aos poucos. Aí eu disse, eu vou fazer um livro dela. E aí achei uma ilustradora maravilhosa, Gisele, e ela, com fotos da minha filha, ela foi retratando os personagens do livro com as características. Então, é muito parecido com ela, tem ali a Bisa, a vovó, o vovô, a bateria que ela adora, a igreja que ela vai. Então, ela se viu no livro, né? Olha, em 2022, inclusive, quando a Dani estava no começo desse projeto, a TV Câmara Campinas fez uma reportagem e nós conseguimos resgatar no nosso arquivo essa reportagem. A gente vai relembrar agora. Vamos lá. Própria filha Eloá, que é autista. O livro infantil Amor de Autista conta um pouco da rotina, jeitinho, manias e preferências da pequena de 8 anos. A ideia surgiu de fazer um livro em que ela se identificasse, que fosse a história dela, que ela visse ali ela mesma, a família, as pessoas que ela gosta, os ambientes que ela gosta, até para facilitar, né? E ter um registro também, porque quando ela estiver alfabetizada, ela pode ler a própria história, né? Ela foi educadora por muitos anos e sempre gostou da parte de alfabetizar. Com a chegada da Eloá, tudo o que ela achava que sabia teve que ser reaprendido para se adequar às necessidades da filha. Para a autora, o livro é para cativar crianças e adultos e mostrar que não é difícil ser amigo de um autista.
Então, eu fiz a história, ela contando dela. Então, fala um pouquinho das preferências, das manias, né? Dessas esquisitices que a gente, né, às vezes acha esquisito um comportamento, porque o autista tem um comportamento diferenciado. Então, ela fala um pouquinho, né, do que as pessoas acham esquisito nela, das preferências, do que ela mais gosta, dos brinquedos, dos lugares que ela mais gosta de frequentar. E tem também uma questão, como educadora, que eu faço esse apelo no livro, né, para que crianças que são neurotípicas e que às vezes acham estranho um amiguinho que é diferente. Então esse livro diz, tudo bem, né? É só você observar e você vai ver que você consegue ser amigo de um autista e você pode se divertir, você pode gostar de coisas que ela também gosta, né? Com 24 páginas e desenhos especiais, a publicação já está em sua segunda tiragem, mesmo com a divulgação apenas pela editora e boca a boca. E a ilustradora, a gente escolheu a dedo mesmo essa ilustradora, né? Nós mandamos fotos da Eloá, fotos dos lugares que ela gosta, então ela reproduziu assim com muita semelhança, né? Então eu acho que esse primeiro objetivo, que era atingir a Eloá, a gente conseguiu, está conseguindo, né? E teve assim uma repercussão muito legal também com outras crianças, que a gente está muito feliz. Até não esperava tanta repercussão e o livro está fazendo bastante sucesso com a meninada. O retorno tem sido muito positivo do ponto de vista da Daniele, que vem recebendo convites e trocando experiências com outras mães e pais. E as pessoas começaram a nos convidar, né, para conversar. Olha, eu quero conhecer teu livro. Vem aqui dar uma palavrinha com as mães, fala um pouquinho desse processo. É interessante, assim, os convites que vêm chegando, que eu fico muito feliz, para falar, para compartilhar mesmo essa experiência com outras mães, porque eu acho que isso nos fortalece, né? A jornada de uma mãe atípica é bastante pesada, e quando a gente ouve experiências boas de outras mães, a gente também renova as nossas forças, né? Ela ressaltou como é importante ter um momento apenas seu e deixou o convite para quem quiser adquirir seu livro. A gente vive para eles, então é a rotina da escola, é a rotina da terapia que é pesada. E eu sempre digo para as mães, faça alguma coisa que você gosta, né? Porque a gente precisa realmente desse tempo, a gente precisa desse fôlego, a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Nós temos um e-mail do livro, que é amordeautista@gmail.com. Meu telefone 991745960, né? DDD 19. E também no site da Fontenelle eles indicam ali 4 lojas virtuais que você pode fazer a compra. Olha, que legal, parabéns, Dani. Parabéns, a mãe coruja, né? E agora? Essa delícia. reportagem é de 2022. E agora, a gente já está em qual edição do livro? Não, parou aí. Parou aí? Mas eu tenho vontade de escrever sobre outras coisas. Tá. Dentro ainda do tema. Tô rascunhando. Porque você falou 2 coisas legais, né? Que antes era professora que aconselhava, acompanhava, e hoje, inclusive, o seu livro, pelo que você falou, olha, eu sou convidada hoje para debates, compartilhar essas questões. Então, compartilhar, hoje a gente está fazendo aqui na TV, mas devem ter muitos grupos que justamente, que nem você falou, uma história positiva de uma outra família inspira a gente, dá força, porque às vezes você ouve aquela história justamente num dia que você teve alguma coisa que não foi legal dentro daquela vivência. Como que é isso, Dani? Nossa, a gente aprende demais, né? Eu vou falar hoje, às vezes com professores, às vezes com mães, e a cada conversa eu aprendo muito, né? Tive num grupo de adoção de pais, né, que estão esperando aí, estão na fila da adoção. E foi uma experiência que, assim, eu fiquei encantada com a história deles, né? Então a gente vai para compartilhar, mas a gente recebe muito também. E isso é rede de apoio, né, Miriam? Isso é rede de apoio. Quando eu alfabetizava as crianças e quando eu fui estudar como a criança autista aprende, eu tive vontade de rasgar o meu diploma de pedagogia, de verdade. Porque, assim, em 16 anos alfabetizando, tudo que eu usava não servia para minha filha. Só que a gente descobre isso quando você realmente vai estudar, vai pesquisar. Não é a academia que informa isso para o professor que está em sala de aula, né?
Então, hoje, eu fiz disso também uma missão, sabe? De poder compartilhar um pouco como professora, o olhar que você precisa ter diferente e estratégias de ensino que você precisa ser diferente para aquela criança. E muitas crianças, quando você usa uma estratégia diferenciada para um aluno autista, as outras crianças também se beneficiam. Com porque certeza. são formas de trabalhar que você está simplificando isso, você está dando esse modelo, então outras crianças também conseguem aprender. Inclusive tem algumas ilustrações da Eloá brincando com outras crianças. Então, essa questão da socialização, do compartilhar com outras crianças, é muito importante, não só brincar com crianças autistas, não é isso? Sim, é interação, é brincar com o outro. E como que a gente consegue, né, do pai para a criança, é natural da criança. Fala um pouquinho dessa experiência de vocês, dessa troca, como que é isso no dia a dia? Geralmente precisa ter uma intenção, né? Então, diferente das crianças que brincam por natureza com muitas coisas, as crianças com autismo podem ter hiperfocos. Então, ela só quer brincar ou ela só quer falar daquilo que é o hiperfoco dela, né? E aí, então, para você trazer outras coisas e até para que você consiga entrar para brincar com aquilo que ela está brincando, tem que ter uma intencionalidade, né? Então, a gente não simplesmente chega e brinca. Então, a gente tem que ter essa intencionalidade e tem que ter tudo isso que a Dani trouxe, que são os conhecimentos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que uma criança com autismo, a maioria das pessoas com autismo são aprendizes visuais. Então, quando você tem pistas visuais, você tem a comunicação alternativa, você consegue se comunicar melhor, se fazer entender melhor. Uma das coisas que a Dani falou, que inclusive é uma das coisas que eu falo muito nas palestras para as professoras, né? Que o professor não gosta muito dessa coisa de treino, porque não é treinar. Treinar, a gente treina um cachorro, a gente treina, né? Mas para as pessoas com autismo é isso mesmo, é você fazer várias vezes do mesmo jeito, né? Utilizando às vezes algum recurso diferente, mas com a mesma intenção, até você conseguir, né, chegar a ter uma relação interpessoal, né? Porque eles têm realmente muito mais dificuldade de sair desse hiperfoco e lidar com outras coisas que estão no ambiente. Como a gente fala em lidar com outras coisas no ambiente, e a gente entra numa questão dessa troca, dessa interação, digo porque eu tenho uma amiga que mora em Paulínia, que ela tem um filho maravilhoso, ele tem essa questão do hiperfoco, ele é super inteligente, fala um português corretíssimo, só que outro dia na perua da escola, uma outra criança da escola, não era da sala dele, falou alguma coisa tirando o sarro dele em relação à condição dele e tal. E aí ele chorava quando chegou em casa e assim... A minha amiga, inclusive, foi no outro dia, conversou na escola, muito chateada e tudo mais. A escola não sabe como lidar com isso. Mas como que a gente lida com essas questões para que as outras crianças tenham a empatia? Como que é isso, gente? É muito mais fácil a gente conseguir quando a criança é bem pequenininha, né? Não sei, Suzy, se você concorda, mas assim, até uns 3 aninhos a gente vê que eles não percebem tanto. Porque a criança de 10, 11 anos, ela já é uma criança que começa, às vezes, a ser uma criança, digamos que... Seletiva, ela seleciona. E aí, pelo nessa próprio condição, interesse. ela começa... Pelo próprio interesse que a Suzy falou, né? Como eles têm, às vezes, interesses hiperfocados, né? E não sai daquilo ali, aquele é o mundinho, ele gosta daquilo, só fala daquilo, vive aquilo. A criança maiorzinha, ela já não... Não, ela está com outros interesses, então já começa a deixar de lado. Sim, já mas começa... e o amigo que, por exemplo, às vezes usa dessa... Eu não queria dizer maldade, mas desse tipo de comentário, vezes, né? Que pejorativo, que é proposital, entendeu? É isso que ela percebeu. Não era um comentário inocente, era a outra criança fez para machucar realmente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, ó, o conhecimento é a principal arma que a gente tem contra o preconceito. Né? Então, eu costumo dizer que qual é a importância você dizer para as crianças na nossa sala
tem uma criança que ainda, você nunca vai dizer, olha, uma criança que não sabe, não, é uma criança que ainda está aprendendo isso, então nós vamos respeitar, né? Eu sempre disse para o Miguel, sempre, porque quando você disse isso eu já pensei, né? Porque se fosse o Miguel, ele teria batido. Porque ele sempre reage com muita agressividade às coisas, né? Tá. Então, eu sempre disse para ele, filho, você precisa dizer para as pessoas que você tem autismo, porque às vezes você faz uma coisa que você não conseguiu controlar. E se essa pessoa sabe, ela pode entender um pouco mais. Então, eu sempre fiz rodas de história enquanto professora de educação especial da rede por 25 anos, né? Com o objetivo de trabalhar isso, a questão da inclusão. Vamos contar histórias sobre as diferenças? Olha, meu cabelo é liso, o seu é crespo, olha, o seu é mais escuro, meu. Então, de contar que está tudo bem ser diferente, né? Então, este trabalho precisa ser feito. Mas o que acontece? Às vezes, as próprias escolas querem esconder, porque um determinado pai, se achar que tem um filho com autismo na sala, não vai querer que o seu também fique. Porque o preconceito é muito mais dos adultos do que das crianças. É isso que eu digo, porque às vezes a criança, que foi o que a minha amiga inclusive falou na escola, que ela sentiu que aquele repertório era um repertório que a criança ouviu em casa e replicou dentro da perua escolar. Então é uma coisa que a gente tem que bater, tem que continuar falando. É a informação mesmo. A verdade é libertadora, né? Então, quando você conscientiza e faz esse trabalho, é muito mais com as pessoas que têm um desenvolvimento neurotípico do que com os próprios atípicos, vamos dizer assim. Né? E nós temos esse trabalho de conscientização, nós temos uma lei contra o acolhimento. bullying, né? Nós temos uma lei contra o bullying. E esses dias eu até postei no meu Instagram uma família lá do Sul, não me lembro agora a cidade, que entrou realmente com esse processo judicial. Uma criança de 10 anos fez bullying no grupo de WhatsApp da sala, né, com uma criança com autismo, e a família entrou com um processo judicial dizendo exatamente isso. O problema é seu, pai, porque você precisa cuidar do seu filho para que ele, né? E aí teve uma multa, enfim. Mas o que eu acho que é importante? O importante não é o dinheiro, o importante é a gente entender que a gente precisa respeitar todo mundo. Né? Então, quando a gente até fala dos cordões, eu tenho que respeitar, eu tenho que entender o que aquela pessoa tem, ele tem alguma coisa de diferente, tá tudo bem. Se eu não sei lidar, eu posso me afastar, eu não preciso ficar lá. Né? Então, eu acho que tudo isso vem realmente do respeito. A escola é um lugar importantíssimo, claro, porque até a maior parte das crianças fica muito tempo na escola. Mas a família de todos precisa também ter essa conscientização para passar para os seus filhos. Olha, na escola você vai ter esse contato e tá tudo bem, e você pode, hoje aconteceu tal coisa, então vamos ver como que você age, porque às vezes a pessoa não está preparada. Tem aquela criança que quer brincar e o amigo autista às vezes não quer, porque está naquela questão do hiperfoco que você mencionou. Poxa, ele não quer brincar comigo. Então você é chato. Então como que a gente vai, né? Então é só a informação mesmo, né, Dani? E a literatura infantil, como ela mencionou, ajuda muito, né? Rica. A gente pode usar mesmo, sabe? Livros que falam de diversas condições aí de deficiência, para trabalhar isso com as crianças, com os adolescentes, né? Existe uma literatura grande aí para acho que eu posso trazer aqui 2 livros que eu adoro, que eu sempre trabalhei com as crianças. Pode falar e deixar a dica para quem está lá em casa. Deixando a dica aí para você. Um deles é Tudo Bem Ser Diferente, que é do Todd Parr. Eu adoro. Nossa, trabalhei muito com as crianças com esse livro. Tem outro que chama É Só Gostar, que também é bem legal. Ele fala assim, minha mãe gosta de salada, meu pai gosta de macarrão. Minha mãe gosta de teatro, de ler, meu pai gosta de televisão. Então, ele fala isso e que tá tudo bem, né? Cada um ser de um jeito, gostar de uma coisa. Então, eu acho que assim, a função é nossa mesmo, dos adultos, de incentivar e de levar para as crianças esse conhecimento das diferenças. Sim, Dani, você falou algo super interessante, que é a questão também da adoção, né? A gente vê, inclusive a gente fez já sobre esse tema aqui, sobre a questão das crianças com autismo, que estão aí na fila também aguardando um lar. E às vezes, né, inclusive a gente teve aqui, essa família não é avisada de que a criança
está dentro do espectro autista, né? E já aconteceu, a gente não sabe se ainda está acontecendo, mas inclusive nós temos aí, infelizmente, devolução de adoção, justamente porque depois a família acaba descobrindo e não sabe como lidar. Então esse trabalho também com as famílias que são candidatas, né, para adotar e que se dispõem também, também tem esse preparo que inclusive você fala dessas rodas, né? E é interessante que lá, posso fazer propaganda do grupo? Pode, claro que pode. Anjos do Coração. É aqui em Campinas? Sumaré. Sumaré, Anjos do Coração. E eles têm um trabalho... Eles são pré-adoção ou pós-adoção? Tem as duas situações. Tem ali famílias que estão aguardando e famílias que já estão com os filhos. E quando eu fui, inclusive, tinha notícias assim, vou buscar essa semana, né, esse filho esperado. E eu me identifiquei com muitas falas ali importantes, né, nesse compartilhar, foi tão especial para mim, porque é isso, né, independente de ser um filho da barriga ou um filho aí do coração que você está aguardando, você não sabe exatamente o que vem. Às vezes vem um bebezinho que ao longo do tempo vai mostrando sinais, né, de uma deficiência que a família que recebeu não sabe. E isso realmente é importante porque tem algumas, eu vou usar aqui, acho que a Suzy também como mãe e como rede de apoio deve ter ouvido muito. Muita gente fala que viveu um luto, né? Quando nasceu um filho deficiente, quando recebeu um filho e descobriu deficiências, no caso da adoção. Eu não gosto de usar essa palavra porque eu acho muito forte. Quando a gente perde alguém que a gente realmente ama, a gente sabe que isso não é reversível, né? Sim. E eu não uso essa palavra porque eu não sepultei um filho, uma filha com saúde para receber alguém que tenha deficiência. Eu não gosto disso, eu acho, embora a gente, claro, né, vou dizer aqui para quem está nos assistindo, a gente nunca pode mencionar a dor do outro. Então eu respeito essa fala, mas existe uma história muito interessante que compara esse filho que você ou teve ou recebeu e descobriu deficiências, que compara uma viagem que você se planeja para um país e você descobre que você aterrissou, o avião lá te deixou em outro país. Então, é um texto bem conhecido que fala que você se preparou para uma viagem na Itália e de repente você estava na Holanda. Mas o seu sonho, você tinha os manuais em italiano, estudou a língua, estudou a cultura e agora você vai reaprender. Mas aí você descobre que a Holanda é tão linda quanto a Itália e tem tantas coisas. Se você ficar sonhando com a Itália, você nunca vai curtir a Holanda. Sim. Eu prefiro usar isso, sabe? A minha filha é a minha Holanda. E quando a gente recebe um filho, não é do jeito que a gente quer. Eu acho que típico ou atípico, até que ponto a gente vai projetar os nossos sonhos naquela criança para dizer, não é como eu imaginava. Então, quais as condições que você tem hoje? Vamos ser felizes com isso? Né? Vamos ser felizes assim? Né? E eu acho que o Anjos do Coração traz muito isso. Vamos ser felizes porque a gente está recebendo um presente, né? Um presente que não nasceu aqui, mas nasceu aqui, foi muito esperado, né? Tá certo, então. E dentro dessas diferenças, porque tá tudo bem ser diferente, eu já sou o contrário. Eu já acho que realmente enquanto você, entre aspas, não mata o filho que você sonhou, você não aceita o filho que você tem. Né? Então, assim, para mim, exatamente, tá tudo bem, é por isso que eu quis falar, porque eu acho que é isso mesmo, não é você certo, é o errado, é o certo, não existe certo e errado, porque é uma questão de sentimento, né? Então, para mim, a pessoa encara mesmo. Para mim foi isso, foi um processo para eu entender. Eu demorei muito para conseguir que meus filhos chegassem, eu tive várias perdas, vários abortos e tal, então era realmente um sonho, era o sonho da minha vida. Eu falo que eu nasci sabendo que eu queria ser duas coisas, professora e mãe, né? Então, mas para mim foi meio isso, eu tive que ter uma consciência de realmente falar, olha, esse filho não é o sonhado, esse aqui que você tem. Vamos lá, vamos batalhar para as coisas que ele tem, para as coisas que ele precisa. Tem que agir, não dá para ficar, né, esperando que as coisas aconteçam. Então, eu acho que está tudo bem. E ser feliz. E ser feliz. E ser feliz, meninas. Olha, já me avisaram aqui que o nosso tempo acabou, já passou o tempo, né?
É isso aí, vamos ser felizes e vamos buscar sempre informação para que a gente possa, claro, comungar com todas as diferenças da nossa sociedade, com todas as condições das pessoas. Muito obrigada, meninas, e até uma próxima, viu? Até, eu vou finalizar tchau, tchau. deixando aqui o contato, olha. Quer saber mais sobre o PAICA? É epaicacampinas.org e eles também têm lá um Instagram do PAICA, que é o Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Você pode também procurar nas redes sociais. Uma boa semana para você. Gratidão.